Olá, olá, tudo beleza? E aí, como é que foi o início do curso na aula anterior? Agora, na aula desse momento, a gente vai dar sequência lembrando um pouquinho o que vimos anteriormente. Então a gente falou um pouquinho sobre o histórico da linguagem C, mostramos aí as características da linguagem, mostramos também a interface de desenvolvimento que a gente vai utilizar aqui, que é o Dev C++, beleza? Se você chegou nessa aula e ainda não tem o Dev instalado, está na hora de parar e baixar e fazer esse negócio funcionar na sua máquina, legal? E aí a gente mostrou para vocês lá como criar o seu primeiro programa, que simplesmente imprimia uma mensagem na tela através do comando printf, beleza? Na aula de agora, portanto, a gente meio que dá sequência nisso, falando aqui da debug, da depuração. Debugar o código significa executar o código passo a passo para que você consiga identificar o que está acontecendo em tempo de execução no seu programa. Bom, é fato que você, enquanto um aprendiz, até mesmo enquanto pessoa experiente, você vai errar. Você tem que estar preparado para errar, você tem que estar mentalmente calibrado para entender que o erro vai vir, você vai ter dificuldade, vai sair fumaça da cabeça, vai arder a sola do pé, mas você tem que estar preparado para lembrar disso, para falar, olha assim, o professor avisou, o professor me disse que eu ia ter dificuldade, que ia dar dor de cabeça, que eu ia ficar nervoso, que ia sair fumaça. Então aí nesse momento você respira, você para, você admite que você está travado ou travada e descansa talvez, ou insiste um pouco mais, pesquisa na internet, fala com seus colegas, beleza? Entenda que vai acontecer erro, mas você não pode desistir por causa disso. Quanto mais erro você souber que tem, mais você sabe como contornar esses erros. Então uma outra coisa que eu chamo a atenção aqui é, tenha uma lista de anotação de erros. Escreve lá no cantinho, esse erro aqui, quando acontece esse erro, é porque faltou um ponto e vírgula. Esse erro quando acontece aqui, é porque eu não usei o System Pause. Começa a anotar essas coisas. Porque quanto mais erros você souber que existem e as suas respectivas soluções estiverem na sua cabeça, mais rápido você progride, beleza? Essa é uma dica importante para quem está começando. E aí, é importante distinguir duas coisas aqui. Eu já falei de sintaxe na aula passada e também falei um pouquinho de semântica. Vamos diferenciar as duas coisas aqui. Olha só, o que é a sintaxe da língua? A sintaxe é a regra. Então, olha só, no português, por exemplo, uma sentença ela é feita, por exemplo, assim, vamos falar uma sentença, uma frase qualquer. Eu sou o professor Pietro. Eu, pronome, sou, verbo, professor Pietro, substantivo. Perceba que a sentença ela tem uma estrutura verbal, uma dinâmica mesmo da língua portuguesa. Além disso, tem acentuação, tem pontuação, enfim, tem regras gramaticais, ortográficas, que devem ser seguidas para que a gente consiga de fato se comunicar. Legal? Isso na língua portuguesa. Na linguagem de programação, qualquer delas que sejam, vão existir também regras. E essas regras, justamente, elas devem ser seguidas e são chamadas de sintaxe. Então, no programa que a gente fez, na aula passada, a gente viu lá que tinha o comando include, ele era precedido daquele joguinho da velha, do hashtag, né? O main, você tem lá int main, abre parênteses, abre chave, fecha chave. Tudo que está ali dentro é código executável. Isso faz parte da sintaxe, são as regras que a gente tem que seguir quando a gente vai escrever um programa em linguagem C. Todo comando tem ponto e vírgula no final, isso é sintaxe, beleza? O printf, você digita lá, printf, abre parênteses, fecha parênteses, e tudo que tiver dentro do abre parênteses, fecha parênteses vai ser impresso na tela, literalmente talvez. Isso é sintaxe, são as regras. Agora, a semântica é a lógica em si. As regras são a sintaxe. A semântica é a lógica. Então, quando eu falo para você, eu sou o professor Pietro, eu estou querendo te informar alguma coisa. Eu estou querendo que você aprenda, que você entenda isso e que isso faça sentido para você. Porque só a estrutura das palavras no português não faz sentido. Eu posso falar uma sentença totalmente nada a ver aqui. Por exemplo, arroz preto com bicicleta. Que é isso? Que é isso? Isso não tem sentido nenhum. Né?
Agora, eu sou o professor Pietro, tem sentido. Do ponto de vista sintático, a frase nada a ver que eu falei, ela não está errada. Mas do ponto de vista semântico, ela não faz sentido nenhum. Então, quando eu escrevo um código, eu quero dar sentido a ele. Eu quero que ele execute uma lógica que faça sentido, que faça resolver um problema do mundo real. Beleza? E aí, é importante saber que se você não tiver noção da lógica, seu programa não vai fazer sentido. Então aqui nós estamos muito mais para aprender semântica, lógica, do que sintaxe. Mas a sintaxe também vai ser vista. Então, como eu disse para vocês, tem uma lista de erros. A forma com a qual a gente programou no vídeo anterior, ela foi bem direta e reta. Eu fui lá, criei um novo arquivo fonte em branco, escrevi ele do zero, salvei, executei e tudo mais. Tá. Essa é a forma mais simples de se escrever um código aqui pela nossa IDE. Só que quando a gente quer procurar erros, buscar erros, a gente vai ter que fazer uma coisa mais elaborada. Olha só, do ponto de vista da sintaxe, quando a gente clica no botãozinho lá de compilar, o compilador ele tenta transformar o nosso código-fonte em algo executável. Essa transformação ela só vai ocorrer se de fato a gente tiver escrito seguindo as regras da linguagem. Se de fato a sintaxe estiver impecável, sem erro algum. Lembra quando eu esqueci de colocar o ponto e vírgula, ou que eu apaguei o ponto e vírgula de propósito e deu um errão vermelho lá na IDE? Deu um erro, apareceu uma linha de erro lá e tal, e o programa não ia para frente. Isso era um erro sintático. O compilador, portanto, detecta erros sintáticos para nós automaticamente. Beleza? Agora, o compilador, se ele não encontrar erro sintático, ele não vai saber identificar erro semântico. Porque o erro semântico ele é estritamente lógico. Como assim? Olha só, quando eu escrevo um programa, por exemplo, se eu queria que mostrasse a mensagem Hello World na tela, mas eu escrevo lá só Hello, eu, programador, eu esqueci de colocar a outra palavra, que é o World. Eu só coloquei Hello, mas eu quero que seja impresso o Hello World. Então eu, programador, tenho que perceber que está faltando a segunda palavra, o World. Ok? Então vamos lá, o programa é para escrever Hello World. Eu só escrevi Hello, está faltando o World. O compilador não sabe o que é para escrever ou deixar de escrever. O compilador vai ver se o que o programador escreveu está dentro da sintaxe. A semântica é um erro do programador. E o programador ele só vai pegar erro semântico se ele analisar o seu código, a sequência de instruções que está sendo colocado no código. Beleza? E aí, para a gente debugar e para a gente achar esses erros semânticos enquanto programadores, a gente tem que debugar. E como eu disse para vocês aqui, ó, não dá para debugar arquivo fonte isolado, como a gente fez na aula passada. Só criar o arquivo fonte lá, isoladinho, e tentar debugar ele, no dev não dá. Então a gente vai criar um projeto, todo um projeto de programa. Projeto. Vamos lá. Vamos agora debugar um código usando vários printfs para você ver como que isso fica na prática. Beleza? Então olha só. Considerando que eu acabei de abrir a interface, acabei de abrir aqui o dev, eu não vou mais abrir um código-fonte direto aqui, ó. Não vou fazer isso. Vou fechar. Eu vou em File. Se tiver em português vai estar aí Arquivo, né? New Project. Ou se tiver em português aí vai estar Projeto. Então clico em Project. Dou um nome para o meu programa. Vou chamar aqui de Debugando. Projeto Debugando. Escolho o ponto C, porque nós não estamos trabalhando com orientação a objetos aqui. Não é C++, é C. E eu vou clicar aqui em Console Application, porque o meu programinha ele é interface de comando de texto lá na telinha preta, lá no prompt de comandos. Beleza? Então, dei um nome, escolhi C, selecionei ali console, dei OK, escolho uma pasta aqui, vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de debugando também. E vou salvar o meu projeto lá, .dev lá dentro. Olha só, o dev automaticamente ele já criou um arquivo main.c para mim dentro do meu projeto debugando aqui à esquerda. Beleza? Então perceba agora que não tem só um arquivo fonte puro e simples. Ele criou uma estrutura de projeto ali. De forma que futuramente, se eu quisesse colocar mais arquivos fontes aqui, se eu quisesse importar uma biblioteca de terceiros para o meu programa, enfim, eu poderia configurar a minha interface para evoluir no meu projeto. Só que veja, aqui o nosso foco é lógica de programação. Então eu estou ensinando você a trabalhar com projeto só para você saber debugar. Beleza? Não esquenta a cabeça com tudo isso que está aqui dentro, mas não apague também. As bibliotecas, deixa ali. Perceba então que ele criou tudo isso aqui automaticamente para nós. Se eu compilar aqui, ó, ele vai pedir para eu salvar. Ele criou o main
mas ele não salvou. Então eu salvo, ó, salvo o main, salvei, ele compilou lá, tudo certinho. Se eu mandar executar isso aqui, ó, ele não mostra nada na tela, nada acontece. Por quê? Porque no nosso código não tem nada, não tem printf, não tem nada aqui. Só tem um return 0 aqui que você, nesse momento, não precisa se preocupar. Entenda que, basicamente, nós temos a mesmíssima estrutura do programa da aula anterior. Só que agora a gente vai poder executar passo a passo o nosso programa. E para isso, eu vou colocar vários printf aqui. Eu vou colocar aqui, mensagem 1. Aí eu vou pular de linha com o meu barra invertida N. E vou colocar vários printf. Olha só, mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3, mensagem 4, mensagem 5, etc. Se eu vier aqui agora e compilar, ele não vai dar nenhum erro por enquanto. Que bom. E aí eu posso executar. Executando aqui, olha só, ele imprimiu mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3, mensagem 4, mensagem 5 e assim sucessivamente. Olha só, de fato, ele fez aqui a sequência de mensagens, de comandos que eu coloquei no código fonte. Beleza? Então olha só, mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3, mensagem 4. Beleza, maravilha. Tá tudo do jeito que a gente queria. Só que ele não executou passo a passo como a gente queria. Ele foi e executou tudo de uma vez, sequencialmente, né? E aí encerrou o programa. A gente não quer isso, a gente quer, de fato, fazer a coisa pausadamente. Então olha só, o que eu vou precisar fazer? Eu vou selecionar a linha em que eu quero que o programa pare. O programa, então, quando atingir essa linha de código, ele vai parar. Isso aqui é o que a gente chama de breakpoint. Eu clico no número da linha, ele fica até destacado em vermelho. Não é um erro, porque está em vermelho isso aqui. É um breakpoint nesse momento, tá? E aí, olha só, eu venho aqui em debug, eu não vou mais em executar no F10, eu venho em debug, que é o F5. Se eu vier aqui em execute e eu vier aqui em debug, dá na mesma. Da primeira vez que eu for tentar debugar o projeto, olha só o que vai acontecer, eu cliquei, ele pede, ó, you have not enabled debugging info, blá 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 blá. O que ele está falando aqui basicamente é o seguinte, você não configurou o seu ambiente de programação para que fosse possível debugar. Então você só fala assim, ele pergunta para você quer corrigir isso agora? Você fala que sim, pronto. Ele resolve sua vida. E olha o que aconteceu agora, a linha 8 está azul. E o programa, ele está paradinho, ó, ele não imprimiu todas as mensagens como ele tinha impresso anteriormente. Eu vou até aumentar o tamanho da letra para vocês aqui, ó, para ficar legal. Olha só. Então, se eu volto aqui na IDE e eu falo para ele ir para a próxima linha, olha só, next line. Ó, ele foi para a próxima linha, agora ele está na linha 9. Significa que ele já passou pela linha 8. Se ele já passou pela linha 8, significa que essa mensagem 1 já foi impressa na tela. Olha que legal, tá lá, mensagem 1. Não é massa isso? Portanto, se eu for apertando next line, olha só, dei next line, ele imprimiu a mensagem 2, mensagem 3, se eu der mais um next aqui, ó, ele vai para a mensagem 4, mensagem 5, enfim. Ó, tá parado na mensagem 5, se eu der um next, ele imprime, beleza? E aí o nosso programa se encerra. Olha que legal. Se eu executar e debugar de novo, ele de novo vai parar na linha 8. Eu posso vir aqui e marcar uma outra linha, ó, linha 11. Se eu não quiser mais executar linha a linha e eu quiser que o programa siga todo o seu código até uma próxima linha, ao invés de eu apertar o next line, olha só, ele está parado na linha 8. Eu quero que ele vá até a linha 11. Eu dou um continue aqui e ele foi direto para a linha 11, executou tudo que estava no meio do caminho, mas não foi passo a passo. Ele foi direto, sequencialmente, mas até onde eu queria que ele parasse. Parou na linha 4, ó, por isso ele não imprimiu a linha 4 ainda, a mensagem 4, perdão, a linha 11, né, a linha de código 11. Enfim, dei mais um continue aqui, o programa se encerrou. E a gente tem nosso debug. Então é assim, para que serve isso, professor? Simplesmente quando você tiver uma lógica que já está mais elaborada, o seu programa já está lá com 15, 20, 300 linhas de código, e você não está entendendo por que não está se comportando como você queria, você vai ter que seguir essa lógica de criar um projeto, executar linha a linha, marcar os pontos em que você quer observar, e daí você debuga o seu programa e corrige ele. Beleza? Então a aula de hoje era só isso. Nesse momento a gente aprendeu a debugar, executar passo a passo. Isso vai ser especialmente importante quando você estiver, de fato, resolvendo problemas, resolvendo soluções algorítmicas, pegando exercícios, lendo enunciado e tendo que entender o que está acontecendo com o código que você próprio escreveu. Tá joia? Na próxima aula, no próximo vídeo, falaremos sobre operações de entrada e saída. Na verdade, voltaremos à função printf. E aí falaremos dos especificadores de formato e das sequências de escape, para que a gente consiga mostrar na tela os conteúdos que mais interessam para o usuário entender o que está acontecendo no programa. E aí a gente vai evoluindo aí. A gente se encontra já já. Se eu vier aqui dar um next line agora, ó, ele passa para a próxima.
ele passa para a próxima. Filho da p, passa pra próxima. Coloca nos erros isso. Coloca no finalmente. Pode falar palavrão também, não tem problema não. Então, o Dev tem dessas.